Hoje o nosso semanário vem mostrar um pouco mais do que a nossa Igreja Primeiro Amor tem para oferecer. Todo sábado temos o culto The Way, o culto dos jovens, e eles não param por aí, sempre com muitas atividades. Na quinta tivemos os Juntos e Misturados, com jovens e adolescentes. E falando em adolescentes, vem aí o Acamp, de 17 a 20 de fevereiro, inscrições abertas. Venha e participe. E você, mulher, não pode ficar de fora da nossa programação. Uma vez no mês acontece o Chá e Palavra com Elas. Gostou? Quer participar? É só seguir lá no Instagram e acessar o link. Estão abertas as inscrições para os músicos do amanhã, para as nossas crianças com a idade de 6 meses a 11 anos. Estamos também com inscrições abertas para o balé, com idade de 3 a 10 anos. E toda sexta-feira tem o Clubinho do Livro, para as crianças de 6 a 11 anos. Na sexta também acontece o Culto Clamor, às 19 horas. E o culto Plena Idade, que acontece todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Amém. Deus está aqui neste lugar. Amém. Eu creio que você está sentindo a presença de Deus, como eu também estou sentindo. Esse horário agora é um momento de transição. Nossas crianças estão indo para o seu lugar de culto. Os adolescentes vão começar também a cultuar a Deus, e nós vamos adorar ao Senhor neste lugar, continuar adorando e lembrando aquilo que a Larissa, na segunda música, falou, que nós fomos chamados para adorar a Deus. Amém? Eu queria te convidar, você que está aqui, você que está em casa, a abrir a sua Bíblia e permanecer com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Um pouquinho mais de paciência, a gente está num momento de transição, agora com as crianças, com os adolescentes. Quem é que nós adoramos? Quem é que você adora? Há ainda na igreja muita confusão e por vezes falta de discernimento sobre quem nós adoramos ou quem nós devemos adorar. E eu confesso que eu tenho, durante a semana, escutado sobre isso e refletido bastante.
E quando aquele que estava previsto para ministrar hoje, ele não, por algum momento não pôde, eu disse: Senhor, é o que tu queres, né? E não tem jeito da gente ir contra a tua vontade, né? Leia comigo, por favor, e como eu pedi para você, você permanece com a sua Bíblia aberta. Se você quiser acompanhar aqui como eu vou fazer a leitura pela nossa multimídia, também, esse é um recurso muito importante, nos ajuda a fixar de modo muito mais acentuado a palavra de Deus, né? E internalizar essa palavra. Então, vamos nesses 14 versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Te convido a orar ainda esta noite comigo, por favor. Senhor, muito obrigado por esta palavra linda. Ela por si só já é uma pregação, e tem coisas tão profundas, há mistérios, Senhor, tão fortes nesta palavra, Deus. Ó Senhor, que Tu revelaste a cada um de nós, aqueles que, como fala, Senhor, esse verso 13, Deus, Tu escolheste, Deus, para serem feitos filhos, Teus filhos, Pai, porque creram no Teu nome e receberam a Jesus Cristo, Teu Filho. Deus, nesta noite, tira todo e qualquer impedimento das nossas mentes, do nosso coração, e que a gente possa estar aberto para entender plenamente a Tua palavra e aquilo que Tu queres para cada um. Oramos a Ti, em o nome de Jesus, amém. Você que está aqui no auditório, por favor, sente, tome assento. Estava lembrando do nosso semanário, e o nosso semanário está falando sobre o Clube do Livro, não é? Que é uma bênção, jovens, adultos, não é? E também tem o Clubinho do Livro, que inaugurou na sexta-feira, não é? Crianças de 6 a 11 anos. E ambos os clubes, eles estão lendo um livro que é chamado de O Peregrino, que é o segundo livro mais lido em toda a terra. E o primeiro livro você já sabe qual é, não é? É a Bíblia. Não tem nenhum livro que se pareça, não é, com a Bíblia. Mas uma coisa interessante é que dentro da Bíblia tem um livro que é o mais lido de toda a Bíblia, e portanto é o mais lido em todo o mundo, porque esse livro, ele também é tirado da Bíblia como um livro completo que é, e ele é impresso e distribuído pelo mundo todo. E você já deve imaginar que eu estou me referindo ao que nós acabamos de ler, ao Evangelho de João. Portanto, João é um livro excepcional. Para você ter uma ideia, quando João escreveu esse livro, já fazia mais ou menos 20 anos que os apóstolos tinham morrido.
E você sabe que todos eles, alguns por escritos, né? Escritos paralelos e alguns por tradição, mas a verdade é que os teólogos aceitam, isso de um modo quase que unânime, que todos eles morreram pelo martírio, foram martirizados, né? João, ele é diferente, portanto, de todos os evangelhos. Ele é diferente. Lembrem que Marcos, Lucas, Mateus, eles já tinham sido escritos, eles já circulavam por todas as igrejas, e só depois de muito tempo é que veio o Evangelho de João. Eu anotei em algum lugar, e vou achar aqui, pronto. Lembrem que desses livros, dos três, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que eles são muito parecidos, eles tiveram um propósito específico. Mateus, ele foi direcionado mais ao povo judeu, e ele trata Jesus como o rei. Marcos foi mais direcionado aos romanos, né, aos dominadores, a nação que dominava o mundo naquela época, e foi escrito mais evidentemente para esse povo, para os romanos, e ele enfoca Jesus como servo, que é engraçado, porque a gente está falando de dominadores, e ele vem falar de Jesus como servo, né? Fazer um contraste. E Lucas, que era o médico, né? E que era o mais detalhado de todos, ele fala para os gregos. Por que os gregos? Porque os gregos era a língua e a cultura que se espalhou pelo mundo inteiro, e ele falava de Jesus como Salvador. Lembrem que essa característica desse momento que Jesus veio, ela era única, porque existia como se fosse, o grego era como se fosse o inglês da atualidade, era a língua falada por todo o mundo, só que o mundo não se conectava até chegar aos romanos, e os romanos instituíram estradas, né, pelo mundo inteiro, e mais, eles deram segurança às estradas. E não só isso, eles falavam que o mar era deles, é nosso. Então tinha um comércio e tinha uma navegação muito interessante naquela época. Então, vejam o que está acontecendo. A cultura grega muito forte. Naquela época, o gnosticismo tinha tomado conta, que é uma mistura mais ou menos assim, da cultura grega com o paganismo. É uma confusão, e ele traz o gnosticismo no seu bojo, uma dualidade muito grande, que diz que a carne, ela é má, e o espírito é bom. Aparentemente você assim, não tem muita coisa errada com isso, né? Ou tem alguma coisa errada com isso? Tem. Por quê? Quando você pensa em mim e você pode até dizer assim, eu acho que tem algum sentido isso, mas quando você pensa no plano de Deus, não é? Epa, isso aqui está ficando muito perigoso. Por quê? Porque eles vão negar a deidade de Jesus, eles vão dizer que Jesus não é Deus. E aí as coisas naufragaram, não é? Por quê? Porque Jesus nasce de uma virgem. Jesus, apesar de ser carne, não peca. Portanto, o que os gregos afirmavam estava errado. Jesus, ele morre e ressuscita. Ou seja, o que eles pregavam e que estava sendo espalhado no mundo inteiro e dentro das igrejas, é que Jesus não era Deus. E esse é um problema muito sério. E isso está até hoje em dia impregnado em muitas igrejas. Então, João, quando ele vem escrever o Evangelho, ele tem um propósito específico. Qual é? Ele vai colocar 7 milagres de Jesus, e vai discorrer o livro todo com uma complexidade impressionante e ao mesmo tempo uma simplicidade sem igual, que só o Espírito Santo poderia fazer, e vai mostrar nesses milagres que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus.
Paulo, quando está em Atenas, e é interessante porque ele foi levado até o Areópago, não é? É uma das 7 maravilhas do mundo. Ele tem um discurso muito interessante, porque ele está na Grécia, no berço de toda essa cultura fortíssima, e como pregar a Jesus ressuscitado, como no meio, no centro de toda essa cultura que se espalhou pelo mundo. Vamos ver o que está em Atos capítulo 17, verso 16 até o verso 31. Atos capítulo 17, verso 16 a 31. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, existia a sinagoga lá, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias. Olha só Paulo, o espírito irrequieto de Paulo. Paulo ficou escandalizado, Paulo ficou assim tomado de piedade por aquele povo que estava mergulhado na idolatria, em todos os sentidos, nas sinagogas e nas praças, e pregava de modo intrépido, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Começou o negócio a virar uma pequena confusão, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Eles começaram a ficar afrontados com aquilo, né? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas? Imagina o perigo. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então aquilo estava se espalhando de um modo muito eloquente, de um modo muito forte, e eles estavam muito preocupados. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha só, não subestimem os gregos. Os gregos dominaram o mundo, uma cultura fortíssima, inteligentes, filósofos, religiosos. Ali era osso duro, ele estava no centro daquela civilização. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo é incrível, né? O Deus, e aí Paulo começa a evangelizar os camaradas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Comecem a lembrar o que nós lemos agora em João. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Fez tudo, fez todo o universo, o tempo, tudo o que existe, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Olha como Paulo é sábio pelo Espírito. Pois não está longe de você que está ouvindo, pois nesse Deus desconhecido nós nos movemos e nós existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Não é uma escultura,
Não é isso. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E por fim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nossa, incrível, incrível. Paulo vem falar de um Deus absurdo, de um Deus que a gente talvez não consiga entender quando a gente exerce a empatia e se coloca no lugar principalmente dos gregos, muito avançados. Já é diferente dos judeus, que conheciam a palavra de Deus e que esperavam o Messias, não é? E ele vem falar de um Deus extraordinário, de um Deus que excede todo o nosso entendimento, que criou todas as coisas, que subsiste todas as coisas. Um Deus que se fez homem e que se despojou dos seus atributos para viver no nosso meio, para morrer no meu e no seu lugar, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Eu não sei se você consegue entender o que é Deus, a eternidade de Deus. Essa semana eu estava vendo um vídeo do pastor Hernandes, e ele falava assim: é muito difícil a gente entender determinadas coisas, porque a nossa mente não cabe muitas coisas, né? Hoje de manhã eu falei sobre isso, né? Estima-se que no corpo humano haja mais ou menos 60 e poucos trilhões de células. Cada célula, ela tem cerca de 1,70 m, mais ou menos, de uma fileira de DNA. Se você botar todas essas fileiras, uma ligada com as outras, ela dá cerca de 102 bilhões de quilômetros só no teu corpo. Isso é suficiente para dar a volta aqui no sistema solar várias vezes. Isso é uma loucura, né? A gente não entende eternidade, e o pastor Hernandes ele fala uma coisa interessante. É mais ou menos assim para você entender, né, o que é Deus, né? Pegue 1 bilhão de anos e tire um ano. Aí você chega à conclusão que você não tem mais 1 bilhão de anos, porque você tirou um ano. Agora pegue 1 bilhão de anos e tire da eternidade esse 1 bilhão. O que é que a gente tem? A gente continua tendo eternidade. Você consegue compreender? Eu não sei o que deu na cabeça, e eu fico pensando em Albert Einstein. Em 1905, ele lembra o pessoal na minha época, segundo grau, energia é igual a massa vezes c ao quadrado. Você ainda lembra disso, não? Lembra? Energia é igual a massa vezes o c, que é a velocidade da luz, ao quadrado. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E ele disse que é o seguinte, que essa velocidade da luz é a única constante que existe no universo. Olha só. E é mais ou menos assim. É que quando você pega um objeto e começa a acelerar esse objeto, ok? E cada vez mais acelerar, até o ponto que você vai se aproximando da velocidade da luz, esse objeto ele começa a ficar cheio de energia. E ele começa a ficar muito, muito pesado. Olha só. E nada consegue viajar além dos 300 mil quilômetros por segundo. Eu não sei se você está conseguindo embarcar nessa doidice que eu estou falando, mas é energia, é o ponto que energia e massa se fundem e se misturam. E você já não sabe mais o que é energia e o que é massa. E massa vira energia e energia vira massa. O Deus que nos criou, Ele tem algumas coisas que são só dele.
e que a gente não consegue entender bem. Uma delas é a eternidade. Você pode até pensar assim: o universo não tem fim. Não, pessoal, o universo tem fim. Os cientistas já chegaram a essa conclusão de modo uníssono, né? Que eles têm fim. E eles calculam que tem mais ou menos, né? Cerca de, um pouco mais, 93 bilhões de anos-luz. Significa que se você viajasse na velocidade da luz, você iria levar 93 bilhões de anos para percorrer o universo, o diâmetro do universo. Se você pegar toda a areia que existe na praia, no chão, nos desertos, toda a areia, e pegasse um grão de cada areia, um grãozinho, e contasse todos os grãos de areia de toda a terra, esse número não chegaria perto ainda ao número das estrelas. E tem gente, é o que eu falei de manhã, né? Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas que se dizem ateus, eu fico admirado, e realmente eu fico bastante admirado, porque é uma fé indescritível, é uma fé enorme, mas é muito grande achar que tudo isso apareceu, principalmente por causa das leis da entropia, e você sabe que não existe nada que seja desorganizado que tenda a se organizar. Eu não vou nem me estender para falar para você como era, por exemplo, quando a criação foi feita, não é? E a gente via que Adão e Eva andavam sem roupa. Se andam sem roupa, qual era a temperatura daquele local? Não existia inverno, verão, outono, primavera? Não existia. E dizem alguns teólogos e alguns cientistas criacionistas que essa temperatura é próximo de 24 graus. Mas olha só que interessante, olha como as coisas desequilibraram. O homem pecou, e por causa do pecado desequilibrou tudo. E alguns dizem o seguinte: olha só, eu vou dar uma voada, já que eu estou voando aqui, né? Vou dar uma voada, aproveitar um pouco, sair só um pouco do script, né? E alguns dizem o seguinte: que por causa do dilúvio e da movimentação das águas, porque não havia chuva, ok? Não havia chuva. É só você olhar a história, não é? Aí você vai perceber que por causa das movimentações da água, a terra desequilibra o seu eixo, não é? Aí a terra começa a fazer assim, ó. E isso faz com que essa inclinação do eixo e esse movimento ao redor do Sol e o movimento de rotação faz com que a gente tenha dia, noite, mas faz esse movimento que a gente tenha verão, outono, inverno e primavera. Mas espera aí, eu não estou entendendo. Quer dizer que o mundo desequilibrou por causa do pecado, Deus equilibrou o mundo, mesmo no desequilíbrio da terra, equilibrou ao ponto de, quando a gente faz navegação, a gente conta, quando você sabe disso, latitude, longitude, posição e tudo mais, a gente conta em graus, minutos e segundos. Se a Terra deslocar um minuto da sua órbita, ou a gente morre queimado ou a gente morre congelado. Me explica aí como é que ela foi parar exatamente nesse lugar. E que essa rotação faz com que a gente não seja nem queimado nem congelado. Seria mais ou menos assim: tu entras, uma vez eu ouvi essa explanação, é como se você entrasse, hoje não tem, né? Mas na minha época, assim, que eu era novo, eu cheguei a entrar em relojoaria, né? Cheguei a entrar, né? Em lojas assim, uma vez eu entrei na Itália, era uma loja linda, imensa, era relógios, eram milhares de relógios, era um negócio assim maluco, naquele tempo todo mundo usava relógio, né, e tal. Então, é mais ou menos assim. É como se tu pegasse na cabeça de alguns, jogasse uma bomba atômica numa loja dessa, explodisse tudo, absolutamente tudo, e depois dessa bomba impressionante, aquilo tudo voltasse e se reorganizasse. Não existe organização depois do caos. Não existe sem que haja provocação.
É por isso que a gente sempre está falando aqui, a minha vida, a tua vida, a vida da nossa família, a vida da nossa empresa, do nosso negócio, a vida de tudo que existe na terra, onde eu e você colocamos as mãos, tende a se desorganizar. É por isso que nós temos gestores aqui na igreja. Se a gente deixar, arrebenta tudo. Se a gente não for fazendo manutenção preventiva e corretiva, tudo tende a se desorganizar, tudo tende a estragar. Experimenta você não se cuidar, aí você vai ter um monte de surpresa, igual como eu estou tendo. Experimenta fazer isso. Aí tu vai ver glicose subindo, aí tu vai ver não sei o que, aí tu vai fazer triglicéridos, tu vai ver não sei o que, vai dar um monte de coisa errada. Experimenta. Tudo tende a se desorganizar. Nós só temos uma coisa, é por isso que essa igreja diz que é conservadora quanto à doutrina. Por quê? Porque a doutrina ninguém mexe. Ai daquele que tirar um único tio da palavra de Deus. João, ele vem falar de todo esse contexto milagroso de Deus, essa coisa incrível de Deus, e ele vem para provar no seu livro que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, aquele que nós cantamos aqui, e aquele que você sentiu a presença, ele é Deus. E ele vem com 7 milagres, 5 deles ainda coincidem com outros evangelhos, e 2 não. Água, a transformação de água em vinho. Lembra de bodas de Caná? Jesus vem, João está relatando o poder de Jesus sobre as substâncias químicas, sobre a matéria. A cura de um oficial, você lembra de um oficial do rei? A distância, João vem mostrar que Jesus é o Senhor do tempo e do espaço. Olha só, ele cura e não precisa estar na tua presença, ele manda aonde tiver, ele é o Senhor do espaço. O terceiro, cura de um paralítico em Betsaida, lá no tanque, você lembra? 38 anos aquele homem lá, esperando, em tese, as águas serem mexidas. Isso não era verdade, isso era uma crendice popular. Olha só, e Jesus ele vem lá sobre todas as crenças, sobre todos os achismos, sobre todas as coisas que aparentemente são verdades. Jesus vai lá e sem aquele homem ter fé, ele pega e cura o homem. O outro, Jesus multiplica pães e peixes. Isso tudo está no livro de João. Ele vem mostrar que ele é Deus sobre os elementos físicos, sobre a matéria. Jesus anda por sobre as águas, ele domina sobre a natureza. Olha a deidade de Jesus. Jesus cura um cego de nascença, coisa que só Deus poderia fazer. É o domínio, ele reina sobre a cura, sobre o corpo. E o 7º milagre, a ressurreição de Lázaro. Jesus é Deus e reina sobre a vida e sobre a morte. Aleluia! Só Deus pode fazer isso. Nesse pequeno livro de João incrível, Jesus ele tem 7 afirmações. Parece que o número se repete, né? É meio místico, né? 7 milagres, 7 afirmações. Vejam lá, a gente vai passar muito rápido. João 6,35. Jesus é o pão da vida. João capítulo 8, verso 12. Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo se afirma, não é? João 10, 9. Jesus diz: eu sou a porta, não tem nenhuma outra pelo qual a gente possa entrar. Eu sou a porta. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, é Ele quem dá a vida pelas ovelhas. João 11, 25. Ele é a ressurreição e é a vida. João 14, 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1. Ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Nossa, é muito legal.
Dessas afirmações todas, tem uma que nos chama a atenção. Qual é? A questão de luz do mundo. E aí, embora voltar para aquela voada do universo, porque Mateus capítulo 5, verso 14, fala também que eu e você, a igreja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas há alguma coisa com isso, porque Jesus ele afirmou que era a luz do mundo. E aonde ele está, dissipa as trevas. Mas é simples. Olha para a lua. Não mexe na terra. Mexe 1 grau na posição da lua. Jesus mexe 1 grau na posição da lua. Todos nós estávamos perdidos. Sabe o que ia acontecer? O planeta Terra morreria se a lua saísse só 1 grau da posição dela. Aí você olha para a lua e tem um momento do mês que a lua está desse tamanho brilhando. Mas a lua não tem luz própria. Mas a lua reflete a luz do sol. Quando você olha para cima, eu já falei isso para a igreja, né? É fácil distinguir o que é um planeta e o que é uma estrela. A estrela fica brilhando e o planeta, a luz é fixa. Porque o planeta, assim como a Terra, você já viu a Terra vista do espaço? Que coisa linda! Como ela é linda vista do espaço, mas a Terra não tem luz própria. A Terra só reflete a luz do Sol. E assim sou eu e você. Nós brilhamos. Nós temos luz, só que não é nativa nossa, própria nossa. Nós refletimos a luz de Jesus. E você é a coisa mais linda do mundo quando você anda e você está refletindo a luz de Jesus, do teu Senhor e do teu Salvador. E as pessoas conseguem ver isso em você, no teu procedimento, no teu caráter, na tua atitude. E é lindo ver essa luz de Jesus brilhar. Nós somos luz, sim. E esta igreja, ela diz que a gente precisa ser luz de uma forma criativa, inovadora, influenciadora, que a gente precisa sair das paredes, porque se a gente concentra tanta luz aqui dentro, e como está tão iluminado, e tem tanta coisa, é muito legal passar umas horas com vocês, a gente passar alguns momentos juntos, mas a gente tem que brilhar lá fora. E a gente escolheu fazer isso através dos eixos de cosmovisão bíblica, de política de governo, de artes e esporte, de educação, de assistência social, de negócios e empreendedorismo, de famílias, de comunicação. É isso que a gente quer fazer em todas as áreas de influência da sociedade. A gente quer pegar e ser luz para o mundo. E a gente quer fazer isso de um modo inteligente, em que a gente não se lance logo para fora sem que a gente antes esteja minimamente pronto, antes que a gente tenha unidade, identidade, seja discipulado, que a gente esteja fortalecido com as nossas famílias. Eu sei que em muitos momentos essas coisas são complicadas para alguns, talvez aqueles que estão nos vendo pela primeira vez e estão achando essa conversa interessante, mas cara, eu tenho muitas dúvidas. Então vamos olhar o que fala João 3, capítulo 14 João capítulo 3, verso 14 ao 18, 5 versículos bem rápidos. E do modo porque Moisés levantou a serpente, olha aí que é meio esquisito, mas a gente explica já já. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí você já entendeu que ele foi pregado numa cruz, porque cruz significa maldição, e ele foi feito maldição por mim e por você, ok? Para que todo aquele que nele crê, e esse é o propósito, tenha a vida eterna, ou seja, não morra, tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado por si mesmo, porquanto não crê no nome
do unigênito Filho de Deus. Então só há uma saída para a salvação e para a vida eterna: é crer no Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Reforçando, com quem é esse diálogo? Você consegue lembrar? É simples. É de um cara que era como se fosse um membro do STF hoje. Não, do STF não. Porque do STF, apesar de ter alguns critérios muito importantes, muito interessantes, como notório saber, a gente vai ver que algumas pessoas que entraram lá não tinham nem saber, quanto mais notório. Mas era como se fosse, se valesse, o Sinédrio. Então era a mais alta cúpula do judaísmo. Então, esse cara que Jesus está falando, ele é um cara membro do Sinédrio, ele é um cara fariseu, ou seja, de uma classe, de uma estirpe separada, porque era a melhor de todas, era mestre, além de fariseu, era mestre na lei, e não qualquer mestre, era um dos principais mestres judaicos, era muito inteligente, e olha só, pacote completo, e era rico. Mas olha só que apesar de tudo isso, era meio malandro. Por quê? Porque quando ele começa a ver ao que Jesus está fazendo, os milagres que estão acontecendo, ele sabe, porque ele conhece as Escrituras e sabe que só Deus poderia fazer algumas coisas. Só Deus pode fazer aqueles 7 que João vem citar, ninguém mais. Então ele vai e diz: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Olha a cara dura, tentando ganhar Jesus com elogio e dizendo assim, enchendo Jesus. Só que a malandragem, ela veio à noite, sem luz, escondida. Foi procurar Jesus na noite, para ninguém o visse. Aí Jesus vai falar com ele assim: olha, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Importa-te nascer de novo. Nicodemos, se tu não nasceres de novo, não tem céu para ti. Não adianta tu seres pastor, não adianta tu estares 10 anos na igreja, 50 anos, não adianta tu ser bonzinho, tu viver de aparência, viver com a tua família, não adianta tu ser um cara legal, um cara bem intencionado. Salvação, Nicodemos, não tem nada a ver com isso. Olha, tu é fariseu, tu te cuida, tu sabes da lei, olha, tu dá o dízimo, olha, tu cumpre todas as tuas obrigações, tu é um cara assim, olha, Nicodemos, tu é um cara na marca, tu faz muita caridade, Nicodemos, tu é um cara legal, mas é assim, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, tu vais para o inferno. Já pensou? Importa nascer pela água e pelo Espírito. Nicodemos, tu tem que abrir teu coração. Nicodemos, tu sabe com quem tu estás falando, não é com o mestre, estás falando com Deus encarnado. Tu sabes que só Deus pode fazer essas coisas, tu sabes disso, mas tu não queres abrir o teu coração. Tu precisas abrir o teu coração, porque o orgulho, ele é uma trava para a salvação. E o orgulho, ele é cego e ele é mudo muitas vezes. Eu não vejo o orgulho que está no teu coração. Você não vê o orgulho que está no meu coração. Quem vê? Quem é que vê como eu sou de fato? É a Mônica, minha esposa? Não, ela só vê um pouco. Quem é o teu marido? Não, ele só vê um pouco. Teus filhos? Teus amigos? Só Deus escrutina o teu coração. Você precisa tirar todo o orgulho do teu coração. Jesus, ele é Deus. Sabe aquela afirmação que quando Moisés vai para Faraó, aí o que é que eu vou falar para o cara? Moisés tremendo lá com Faraó. Aí Deus fala assim: Moisés, diz para ele que eu sou. É simples, eu sou.
A gente vê isso em Êxodo 3,14. Olha o que diz João capítulo 8, verso 56 até o verso 59. Olha que coisa linda. João 8, 56 a 59. Olha o que Jesus está falando. Abraão, olha aí Nicodemos, Abraão, vosso pai. Opa, olha o pessoal bacana aqui, ó, povo de Deus. Olha, eu sou crente, eu sou católico, eu sou evangélico, eu faço isso, aquilo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Olha só o que Jesus está falando, que Deus abriu a visão espiritual de Abraão. Abraão, pai da fé, lá atrás, que hoje de manhã foi falado aqui na escola bíblica dominical, né? Deus abriu a visão dele e Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e ele ficou muito feliz. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda, tu nem tem 50 anos, tem 30 e poucos anos, né? E tu viste Abraão? Olha só aonde os caras estão com a cabeça deles. Olha só, eles não conseguem pensar espiritualmente por causa do orgulho bloqueando todo o entendimento. Essas coisas que eu falei para vocês no Evangelho de João, na Bíblia, na Palavra de Deus, só tem um jeito de você entender. É quando o Espírito Santo quer que você entenda. E pode ser que nesta noite Ele esteja abrindo essa lacuna e você esteja entendendo todas as coisas de modo claro, como você nunca entendeu, porque comigo foi assim. Eu não entendia nada. Num dia eu entrei num lugar e eu comecei a entender tudo. Eu disse, mas o que é isso que está acontecendo? Eu nunca escutei isso, eu não consigo. Onde é que estava isso? Aonde é que está esse conhecimento? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, a mesma expressão do Deus lá atrás, ele diz, eu sou. É muita intrepidez. É muita intrepidez de Jesus, é muita coragem, não é? Lindo, é maravilhoso, não é? Olha só, e o 59 diz assim, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou. Como é que é isso? E saiu do templo. Ele estava no templo. Jesus acaba na concepção deles de blasfemar. E aí, embora rapidinho para Levítico, bora só olhar 2 versículos, capítulo 24, verso 15 e 16, para vocês entenderem o que está acontecendo e a legalidade do ato em tese. Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar, no original, você vai ver que é blasfemar, amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Agora olha o outro, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Isso eles entendiam, porque Jesus acabava de dizer, em uma das maiores declarações de todo o universo, dizendo, eu sou Deus, eu sou o eu sou. Esse Jesus que você cantou e que você adorou, Ele é Deus, e você só pode adorar a Deus e mais ninguém, porque senão é blasfêmia. Então o que é que eles quiseram? Pela dureza dos corações, pelo orgulho, eles intentaram apedrejar Jesus, mas aí Jesus se oculta, porque não é chegada a hora, e nem ele vai morrer de apedrejamento. Ele vai ser levantado como a serpente foi levantada no deserto. Ele se oculta e passa pelo meio do templo. Jesus, é maravilhoso esse teu Deus, né? Esse Deus trino. E quando você fala assim, trindade não tem na Bíblia. Não tem um nome trindade. Triunidade, ou seja, unidade em um, 3 em 1. Mas trindade tem em todo lugar, e eu vou ler 3 versos muito rápidos. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13 e Lucas 3, 21 e 22. A gente viu hoje, inclusive, de manhã sobre isso, né? Alguma coisa na ceia, né? Então vamos lá. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Está muito claro. 2 Coríntios capítulo 13, 13. A graça do Senhor. Quem é o Senhor?
Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Todo final de culto a gente fala isso e abençoa a congregação, não é? E por fim, você já sabe essa passagem linda de Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, olha só, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele e tomou forma, corpórea de uma pomba, e ouviu-se a voz dos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que coisa linda, maravilhosa, a Trindade presente na minha vida, na tua vida, se manifestando. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3, você lembra? É uma coisa muito interessante, quando começa a descrever, e eles dizem que todas as coisas, foi a repetição de João agora, dizendo que o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, e o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Sabe como é esse pairava? É porque a gente não consegue alcançar isso em português o perfeito. Esse pairava é como se ele estivesse assim, abanando por sobre as águas, abençoando por sobre as águas. É incrível. E sempre lá, no início da criação, quem estava? O verbo. E todas as coisas foram criadas pelo verbo. Jesus é o verbo de Deus. Colossenses capítulo 1, eu acho que é o verso, vamos lá, a 13 a 22. O texto é tão lindo, bora ler rapidinho, então eu vou ler rápido. Diz assim: Ele nos libertou, Jesus, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão, a remissão dos pecados. Esta é a imagem, olha só, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas espera aí, primogênito? Será que Jesus foi criado? Não, Jesus não foi criado. Quando você vê os atributos de Deus, mas assim, como é, olha os mistérios, as coisas malucas, Mas espera aí, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Espera aí, quer dizer que no princípio de todas as coisas o verbo já existia? Já. Ele já estava lá. Jesus não foi criado, mas nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos. Olha quem é esse Jesus que te salvou, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Será que você alcança quem é que te resgatou, quem é que te comprou, quem é que você está adorando, quem é esse Deus que você está adorando? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, não é só antes, tudo está subsistindo, tudo existe, tudo se mantém por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Primogênito de entre os mortos, olha como mudou o discurso. Eu e você nunca e jamais seremos, e é uma blasfêmia, falar que somos Deus filhos, mas nós podemos afirmar com toda certeza que nós, igreja, somos filhos e filhas de Deus. Nós somos da família de Deus. Jesus é de fato o primeiro que ressuscitou, para que todos nós pudéssemos ressuscitar, para em todas as coisas ele ter a primazia. Ele não perdeu o controle e nem o primeiro lugar, porque aprove a Deus que nele residisse uma coisa que não aparece, nunca apareceu em lugar nenhum:
toda a plenitude de Deus, ela residia em Jesus. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus. Esse Deus é incrível, incrível. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É um preço muito alto, né? Para apresentar a mim e a você perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Gente, você está percebendo que eu e você, assim, uns mais do que os outros, nós somos umas peças. Tem umas peças assim mais moderadas, tem um pessoal que é mais bacana, mas tem um pessoal assim como eu, assim, que tem essa noção assim mais exata. Você já pensou nisso? Inculpável, inculpável, irrepreensível, nenhuma repreensão é sobre mim, pelo que Jesus fez por mim. Jesus. Eu me lembrei de uma dessas passagens de Jesus, que foi assim uma afronta que eu amo muito, que é Lucas, capítulo 5, eu não vou ler, que fala sobre aqueles amigos que pegaram aquele doente, né? É um amigo deles que estava muito complicado, muito ruim, quebraram o telhado, botaram na maca e desceram por corda. Parece quando a gente desce caixão no túmulo, né? Você amarra e desce assim para descer certinho, né? Para não dar rolo, né? Eles quebraram e aí tinha tanta gente que eles desceram aquele negócio. Aí Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, da rapaziada que estava lá perto, ele diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus é para pegar a pedra e apedrejar até a morte, porque não existe blasfêmia maior que essa. Maior que essa, só o cara dizer que é Deus. Agora só Deus pode perdoar pecados. E ele fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os caras: vamos matar esse cara, é agora. Aí ele, conhecendo a mente e o coração, ele falou assim: mas o que é mais fácil dizer? Filho, perdoados estão os teus pecados, ou filho, levanta, pega a tua cama e anda, e vai. Então ele diz assim, para saber que quem está aqui é o Deus, é o Filho de Deus. Filho, levanta, pega a tua cama e vai. E perdoados estão os teus pecados. Aleluia, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Nele habita toda a plenitude. Eu tenho que encerrar. Eu acho que esse assunto eu ficava aqui um bom tempo aqui com vocês. Meu Deus. Jesus, ele não deixou em nenhum momento de ser Deus, mas ele se esvaziou dos seus atributos. Mas ele era 100% homem, ele era 100% Deus. A Trindade é um mistério, é um mistério, é um mistério. Efésios capítulo 4, também não vou ler, mas ele fala assim: há um só Espírito, não é isso? Há uma só esperança, há um só Deus, há um só batismo, há um só Senhor, há uma só fé. Você sabe disso? Jesus, bora mais 7, lá no livro de João. Esse Deus que tu adoras, Jesus é o Verbo. Ele é o Verbo eterno, ele é o Verbo criador, ele é o Verbo encarnado. Jesus, ele é a luz. Jesus, ele é Filho de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele é o Rei de Israel. Jesus, ele é o Filho do homem. Escute uma coisa: as pessoas estão iludidas
e a gente já vai encerrar, porque Satanás, ele age assim, ó. Ele quer sugerir a você a graça, o presente imerecido, sem a verdade. Você lembra aquele cara, aquela piada de crente, que o cara teve a oportunidade de ir para o céu e para o inferno, e quando ele chegou no céu, Lene, o negócio parece que era meio sério, meio tranquilo, tudo assim meio calmo, plena idade, não é? E aí ele disse, já conheci o céu, e aí vamos para o inferno. Aí ele foi para o inferno e chegou no inferno, era um agito, era uma festa, era uma alegria. Aí o cara era um monte de dançarina e tal, um negócio assim maluco. Aí ele voltou, e aí meu filho, o que é que vai ser? Eu quero ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno. Tem certeza, meu filho? Tenho, vou para o inferno. Fechado. Aí o cara morreu, e aí foi para o inferno. Quando ele chegou no inferno, era só fogo, era fogo, ranger de dentes, e era uma coisa terrível. Aí ele chama lá, não, vem cá, que história é essa? Eu vim ontem aqui, e ontem era assim. Ele falou, não, mas é o seguinte, é que ontem a gente estava em campanha. Será que você está lembrando de alguém ou de alguma coisa parecida? Alguma picanha? Graça, escute, graça é só para fixar, não é? É só para fixar. Graça sem verdade, ela é um engano. Escute, graça sem a verdade, ela é um engano. Verdade sem graça é condenação. Jesus é graça e verdade. Graça e verdade é libertação, é perdão, é salvação. Não porque aquilo que você é ou aquilo que você tem, mas pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Quem é Jesus? Olha, no Antigo Testamento a gente vai ver Deus, vai ver teofania, vai ver o anjo do Senhor com letra maiúscula, a presença de Deus, mas é a manifestação de Deus o Pai. A gente vai ver na plenitude dos tempos a plenitude de Deus revelada em Cristo Jesus, Deus o Filho. Mas ele disse assim, ei, o pessoal da igreja, ei você, eu não vou deixar órfãos, eu vou mandar outro advogado. É o meu Espírito, é o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo. E você tem que adorar a Deus, o Espírito Santo. E quando a gente canta, e quando a gente estava cantando aquela música, que a Larissa estava louvando, ela falou, nós viemos aqui para adorar, e fomos chamados para adorar. E eu só me lembrei assim, adora o Espírito Santo, porque é Ele que está no comando da igreja, é a dispensação dEle agora, e é Ele que vai nos apresentar para o Senhor Jesus. É o Espírito Santo, e você tem que saber em quem e que você adora. Adore o Espírito Santo de Deus. Para encerrar de verdade, que é a terceira vez, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Quem é você em Jesus? Oh, olha quem você é. Olha o que Ele fez comigo e contigo, que também Ele nos selou e nos deu penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. Garantia para quê? Para a vida eterna. Ele não deixou a gente sem garantia. Ele colocou o Espírito Santo no meu coração e no teu coração, para que a gente o adore e para que a gente tenha garantia que por mais que a gente tenha tribulação, angústia, perseguição, dor, morte, espada, nada nos afastará do amor de Deus. Nada nos afastará. Então adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, porque para isso eu e você fomos chamados. Amém, 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 aleluia, glória a Deus.